quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstro... Não, espera. Não é desse Kafka que eu vou falar hoje. Kafka Ribino é o protagonista do anime Kaiju número 8. Um cara com seus 32 anos de idade que sempre teve o sonho de fazer parte da Força de Defesa do Japão, responsável por lutar contra os Kaiju, que são os monstros que volta e meia aparecem na cidade ao melhor estilo dos clássicos tokusatsu. O problema é que todas as vezes que ele tentou entrar para essa força, ele acabou sendo reprovado no teste. E depois de tantas recusas, ele foi ficando mais velho, foi vendo seu tempo passar e meio que entregou os pontos. Afinal, qual é o problema de você não realizar um sonho, não é mesmo? Nós vivemos em uma era que o sucesso parece ser algo instantâneo. As redes sociais estão repletas de jovens, muitas vezes com menos de 25 anos, alcançando feitos extraordinários, ganhando fortunas e conquistando o que muitos de nós imaginávamos ser necessários levar décadas para alcançar. Para alguém com 30 anos ou mais que não se encaixe nesse perfil, isso pode se transformar em uma fonte de insegurança, levando a uma pergunta silenciosa, mas devastadora: será que eu já perdi o meu tempo de sonhar? Infelizmente, essa é uma sensação muito comum e por isso não é tão difícil de se identificar com Kafka. Aos 32 anos, em vez de fazer parte da elite da Força de Defesa Kaiju do Japão, como ele sonhava na infância, ele trabalha como limpador de cadáveres dos Kaijus que são deixados para trás justamente pela Força de Defesa depois de eles salvarem o mundo. No sentido figurado, nós podemos dizer que é como se ele vivesse nos restos dos próprios sonhos. Até aí, podemos pensar que o grande desafio de Kafka é a sua idade, o fato de não ter realizado seu sonho, entre aspas, a tempo. Mas a história nos oferece algo ainda mais profundo e simbólico. Acontece que ele confronta o seu conformismo e insegurança e decide tentar mais uma vez entrar para a Força de Defesa Kaiju. Era a última tentativa antes de atingir a idade limite, e ele consegue. Só que é aí que surge outro problema. O nosso protagonista acaba se transformando em um Kaiju, o que vai acentuar ainda mais a sua sensação de inadequação. A figura de Kafka como um Kaiju é uma metáfora para a síndrome do impostor. Não só ele já se sentia deslocado por não ter alcançado sucesso tão jovem quanto os outros ao seu redor, mas agora ele também carrega literalmente uma parte de si que o faz sentir-se ainda mais não pertencente. Ser um Kaiju em meio àqueles que deveriam lutar contra essas criaturas é no fundo uma manifestação física de como muitos de nós nos sentimos em certos ambientes, como se não fôssemos dignos de estar ali, como se fosse errado, um erro que daqui a pouco vão notar, como se estivéssemos ocupando um espaço que não deveria ser nosso, que deveria ser de alguém melhor, mais jovem, mais competente. Kafka olha para si mesmo, um homem na casa dos 30 anos convivendo com jovens prodígios que com menos de 20 anos já têm posições de destaque na força de defesa. Ele não apenas sente que está atrasado, mas também que talvez nunca seja capaz de alcançar o nível daqueles que já têm anos de vantagem em relação a ele. E essa experiência de Kafka é incrivelmente semelhante à de muitos de nós, com o constante bombardeio de histórias de jovens bilionários no mundo das startups, influenciadores digitais com milhões de seguidores ou atletas que dominam seu campo com apenas 18 anos. É difícil não sentir que, se você ainda não conseguiu, talvez não vá conseguir. E eu ainda nem falei da relação entre ele e a personagem Mina Shiro. Ela é fundamental na jornada emocional de Kafka, e a relação entre eles adiciona uma camada ainda mais profunda à sensação de inadequação que ele carrega. Mina, sendo extremamente bem-sucedida como capitã da Força de Defesa Kaiju, representa para Kafka não apenas uma amizade do passado, mas também um símbolo do sucesso que ele ainda não alcançou. Para Kafka, Mina é um exemplo do que ele poderia ter sido se tivesse feito as escolhas certas mais cedo. A relação entre eles ilustra muito bem o que o mundo capitalista muitas vezes nos faz acreditar, que só somos dignos de estar ao lado daqueles que amamos se tivermos algo a oferecer, algo que prove o nosso valor. No caso de Kafka, ele internaliza a crença de que enquanto ele não conquistar algo significativo, como ser aceito na força de defesa, ele não é merecedor de estar ao lado dela. Isso se alinha à ideia capitalista de que sucesso e conquistas materiais são sinônimos de valor pessoal. Essa dinâmica é particularmente poderosa quando olhamos para o quanto Mina já avançou em sua carreira
enquanto Kafka ainda se vê preso em uma posição que ele considera inferior. Embora Mina não demonstre tratar ele dessa maneira, ele projeta nela essa ideia de que a sua presença ao lado dela só será legítima quando ele puder alcançar o seu nível. É como se, aos olhos do Kafka, o amor ou a proximidade entre eles só pudesse existir no contexto de uma meritocracia, onde ele precisa provar o seu valor através de feitos, cargos e títulos. Esse conflito interno de Kafka reflete uma das grandes angústias modernas, a de que relacionamentos e conexões pessoais muitas vezes parecem ser condicionados às nossas realizações. Em um mundo onde sucesso é muitas vezes medido por status e dinheiro, é fácil cair na armadilha de acreditar que só seremos merecedores de quem amamos se nos destacarmos materialmente. Kafka vê Mina como esse padrão inalcançável, e enquanto ele não atingir seus próprios ideais de sucesso, ele sente que não pode sequer estar ao seu lado. O mais triste dessa visão é que ela limita Kafka emocionalmente, tornando-o prisioneiro de um ciclo de autossabotagem. Ele se distancia não apenas de Mina, mas também da própria felicidade, acreditando que precisa ser mais do que já é para ser digno de algo ou alguém. É um reflexo claro da pressão que muitos de nós sentimos no capitalismo moderno, onde o amor, a amizade e o sucesso são frequentemente vistos como recompensas a serem conquistadas, e não como experiências naturais do ser humano. No fundo, a relação entre Kafka e Mina pode ser vista como uma crítica sutil a essa mentalidade. Mina, em muitos momentos, não parece julgar Kafka pela falta de conquistas, mas sim pelo potencial desperdiçado que ela sempre viu nele. No entanto, é Kafka quem se impõe essa barreira invisível, tornando sua própria autoestima dependente de uma lógica meritocrática que ele internalizou. E claro, se sentir assim afeta ainda mais o seu sentimento de inadequação. A síndrome de impostor é uma sensação avassaladora, e Kaiju número 8 nos mostra que ela não se trata apenas de sentir que não somos bons o suficiente. Ela também se manifesta como uma sensação de que estamos ultrapassados para sequer tentar. Kafka, ao se transformar em Kaiju, personifica o medo de não apenas estar por fora, mas de ser algo incompatível com o que deveria ser. Ele se sente um monstro, figurativa e literalmente. Ele não apenas falhou em se juntar à força de defesa em tempo, mas agora, ironicamente, ele é uma das criaturas que essa força deveria eliminar. A grande beleza de Kaiju número 8, no entanto, está em como Kafka reage a essa crise. Ele não nega seus medos, ele os sente, luta com eles, se vê preso em seus próprios dilemas, mas o mais importante é que ele continua. Kafka continua a lutar. Ele entende que mesmo sendo um Kaiju, ele tem algo a oferecer, e essa é uma lição poderosa para nós. A verdade é que não importa a nossa idade ou quanto sentimos que perdemos tempo, ainda temos algo a oferecer e sempre há espaço para os nossos sonhos. Ao ver Kafka enfrentar seus desafios, somos levados a refletir sobre nossas próprias inseguranças. A jornada de Kafka é uma metáfora para nossa luta interna com a ideia do sucesso. No fim das contas, o que Kaiju número 8 nos mostra é que o sucesso não é sobre quando ou como ele vem, mas sobre o fato de continuarmos a lutar, mesmo quando parece que o mundo já nos deixou para trás. Kafka é um herói improvável justamente por isso. Ele é alguém que está disposto a se desafiar, mesmo quando sente que o mundo não tem mais lugar para ele. Ele nos lembra que nossos sonhos não têm prazo de validade. O tempo pode passar, a sociedade pode nos fazer se sentir ultrapassados, mas se estivermos dispostos a lutar, a nos reinventar, sempre há algo que podemos conquistar. Os anos que Kafka passou trabalhando na limpeza dos restos de Kaiju deu a ele conhecimento da biologia dos monstros, e graças a isso ele conseguiu se destacar em alguns momentos e chamar a atenção de seus colegas, e foi graças a ele ser um Kaiju que pôde salvar toda a sua unidade de um ataque, mostrando seu valor e recebendo a admiração de todos. Assim como Kafka, muitos de nós sentem que o mundo está correndo rápido demais, mas a verdade é que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, sua própria jornada. Kafka poderia ter desistido, se conformado, mas ele decidiu continuar, mesmo quando o medo do fracasso e da inadequação o paralisava. Se você sente que já perdeu a chance de realizar seus sonhos, que a juventude já passou e que o mundo está cheio de jovens prodígios brilhando ao seu redor, lembre-se do Kafka Ribino. Lembre-se que, assim como ele, você pode se sentir fora do lugar, se sentir um monstro. Mas isso não significa que você não tem algo de valor. Não importa a sua idade, o seu caminho
ainda pode ser reescrito. Bom, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e até a próxima.